Bora lá, questão 28 então, ainda falando de urbanização, só que agora o foco é em desconcentração industrial. E aí, olha só, a gente sempre tem que fazer a seguinte reflexão. Conforme as cidades crescem, o zoneamento dentro das cidades vai mudando. O que significa isso? Zoneamento a gente vai pegando assim, zonas que você tem uma maioria de ocupação destinado à residência, ou uma região que tem um predomínio de ser uma região comercial, ou uma área que tem predomínio de atividades industriais. Então, as regiões vão mudando de função dentro de um processo histórico, conforme a cidade vai crescendo. Quer ver um exemplo? Se você é daqui de São Paulo, você pode pegar lá a região do Centro Velho, que é a região da Praça da Sé, e aquilo era a cidade de São Paulo até próximo ali da virada do século XIX para o XX. E quando começa a ter algum tipo de atividade industrial, portanto, a atividade industrial está na região periférica daquela antiga cidade de São Paulo. Portanto, onde estava a região periférica? A região periférica passava o rio Tamanduateí. Seria onde está hoje o Brás, Então, região da Moca, ali começa a atividade industrial da cidade de São Paulo. Só que daí a cidade cresce. E conforme a cidade vai crescendo, novos bairros vão surgindo, alguns com objetivo, desde o início, como sendo de objetivo para residência, só que as antigas áreas industriais começam também a se transformar, até um ponto em que as novas indústrias que vão surgindo nas novas áreas periféricas, ou seja, vão surgindo mais longe do antigo centro. E aí, por exemplo, quando você pega o que era a formação do cinturão industrial da cidade de São Paulo de 1930 e pouco, que era ali a região do Brás, da Moca, e de repente o que é o cinturão industrial da cidade ou da região metropolitana de São Paulo, que era o ABC Paulista. Então olha só, vai ficando mais longe. Aí chega um ponto em que a própria região metropolitana de São Paulo não dá conta mais de novas áreas para a formação de indústria. O que começa a rolar? Começa a rolar que as novas indústrias vão sair da região metropolitana de São Paulo e vão buscar outras regiões metropolitanas dentro do estado de São Paulo ou dos estados próximos, criando então um caminho de urbanização ligando várias regiões metropolitanas. A isso você pode depois pensar na questão da formação das megalópolis. Bom, e aí você tem que lembrar também dos três nichos, dos três setores da economia: primário, secundário e terciário. Indústria é o secundário, e conforme a indústria vai se distanciando, o que vai sobrando enquanto atividade econômica naquela área central? Vai sobrando atividades econômicas do setor terciário. Logo, vai cair a oferta de trabalho na indústria, porém, você vai ter um processo de mudança da economia nas regiões centrais que vão sofrendo um processo de terciarização. Então, olha só, para que a indústria vai para áreas mais longínquas daquele centro original? Primeiro, porque quanto mais essa área central vai se estruturando, o preço dos terrenos, ou seja, a especulação imobiliária vai aumentando. Portanto, para quem quer comprar área grande para montar uma indústria, se for comprar algo por aqui, vai ficar muito caro. Então, é preferível comprar terra, comprar lotes maiores em áreas de menor valor imobiliário, que vão estar nas regiões periféricas da região metropolitana. Então, a valorização imobiliária das áreas centrais estimula o processo da desconcentração industrial. Outra coisa, justamente ligado também à questão de diminuir os custos de produção, em lugares que estão mais afastados, você tem o baixo custo da instalação, e você tem também acesso a matérias-primas que estão vindo de outro lugar. Portanto, você tem aí alguns fatores para diminuir o custo de produção. E aí, por consequência,
nas áreas centrais, cai a oferta de trabalho e a economia muda de uma economia industrial para uma economia terciária, ok? Visto tudo isso, vamos lá para a questão agora. 28, então, acompanhando uma tendência mundial a partir dos anos 70, houve uma série de mudanças na localização das atividades industriais brasileiras, como representa, por exemplo, no mapa de São Paulo. Então a gente tem um mapinha aqui e justamente um caminho de fuga, né, das atividades industriais que antes eram concentradas na cidade ou na região metropolitana de São Paulo e gradativamente você tem um processo dessas indústrias estão indo para outras áreas para o interior de São Paulo. Letra A. Indique duas causas para a desconcentração industrial nesse estado e duas consequências desse processo para a região metropolitana paulista. Então tá aqui, duas causas já apontadas e duas consequências. Tranquilo? Já tratamos aí do assunto então, tudo resolvido. Letra B. Indique a relação entre esta desconcentração e a formação de uma grande megalópole nesta região. Então, olha só, conforme a atividade industrial vai se distanciar da região central, aí, que é a região metropolitana de São Paulo, a atividade industrial em outra metrópole, né, que seja aí, por exemplo, Campinas, vai gerar mais um nicho de desenvolvimento, de atração de população e, portanto, com o passar do tempo, a conurbação da nova área que está tendo crescimento populacional vai se encontrar com a conurbação da região metropolitana de São Paulo. E isso vai acontecendo com as demais regiões metropolitanas. Na medida em que as conurbações das regiões metropolitanas se encontram e que a economia, né, dessas regiões metropolitanas começam a se enraizar cada vez mais, a gente tem uma dinâmica econômica, política, cultural e mesmo espacial de um único grande conglomerado urbano, o que a gente pode definir por megalópole. Tranquilo? Resolvido então a questão 28.